O governo Roberto Silveira, como eu disse, é um governo muito intenso, né, de profundas emoções para as elites e para a sociedade. Mas a história é sempre surpreendente e o Roberto morre tragicamente em 1961. Imagine, 37 anos. A morte dele provocou, digamos assim, um vazio político muito grande para o PTB. Após a morte de Roberto, quem assume o governo é o vice constitucional dele, que não foi eleito na chapa do Roberto. Naquela época, as eleições, as chapas eram descasadas. As pessoas votavam para presidente e para vice-presidente. Então, Roberto foi eleito e o vice-eleito foi o Celso Peçanha, que era do PSD. E o governo do Celso Peçanha vai ser um governo muito complicado, com muitas denúncias de corrupção, com muitas denúncias de desvio do dinheiro público, né, com muitas denúncias de empreguismo. Então vai ser um momento de crise política e financeira para o Estado do Rio. Da mesma forma, é um momento de adensamento dos movimentos sociais. Entre 60 e 64, mais de 300 greves acontecem no Estado do Rio. Não é? Isso tornava o cotidiano da população muito difícil. Então você tem uma crise política, você tem uma crise financeira no Estado, você tem greves que se sucediam diariamente no Estado. E uma outra coisa que vai acontecer, que é muito grave, acontece em todo o Brasil, mas muito fortemente no Estado do Rio, era o quadro de desabastecimento de gêneros de primeira necessidade. Então, o que vai acontecer? O governo tabelava os preços, mas os atacadistas boicotavam esse tabelamento e tiravam do mercado produtos de primeira necessidade. Então, em todos os estabelecimentos de venda de mercados, quitandas, você tinha filas e filas e filas intermináveis. Isso acabou provocando mais greves e motins urbanos. Então, em julho de 62, em Caxias, Nova Iguaçu, Meriti, vai acontecer um novo motim. Aliás, motins aconteciam quase que diariamente, mas você tem um grande motim em Caxias, que se arrasta pela Baixada, gerando ondas de saques e mortes muito violentos. Né? Tem casos assim, mortes provocadas por esse motim, que são terríveis, né? Um padeiro que foi assado dentro do forno. É um negócio assim de uma violência extrema e que aumentou a crise política no Estado do Rio. É preciso assinalar que esse é um momento no Brasil, logo após a posse de João Goulart, em 61, de crescimento de uma onda anticomunista. Tudo em que a imprensa, aliada ao empresariado, ela constrói um discurso de caos. Então você imagina, com esse quadro político no Estado do Rio, como que a imprensa, isso não sou eu que digo, você pega os jornais e você vai ler. Eles descreviam um quadro de desgoverno, de caos, tudo atrelado a João Goulart, aos governos do PTB, enfim. Então a situação política no Estado do Rio era muito grave, era muito delicada. Em outubro de 62, no pleito estadual, para as eleições de 62, o Badgé Silveira, irmão de Roberto, consegue unir o PTB, que também passou a viver uma crise interna, porque Roberto morre muito jovem. Logicamente, como é que ele poderia pensar num sucessor? Né? Toda a entourage do Roberto era muito jovem. Né? Gente que tinha saído dos bancos da universidade e que tinham propostas de transformação social muito intensas. Então, a morte do Roberto deixa o PTB, sim, um pouco na mão, né? O partido vai demorar a definir a sua chapa. E o Badgé Silveira, irmão de Roberto, que era um homem de bastidores, bem diferente do Roberto, muito mais conservador que o Roberto, mais um reformista, ele consegue, evocando a lembrança de Roberto e a proposta de dar continuidade ao governo dele, ele consegue se eleger. E o Badgé, no curto período em que ele vai ser presidente, ele assume em janeiro de 63 e é derrubado em maio de 64 por conta do golpe.
ele vai administrar uma situação política muito difícil. Como eu falei, o crescimento, o aumento do número de greves, de ocupações de fazendas, a reforma agrária na lei ou na marra, o PTB, uma parte do PTB caminhando para a radicalidade política, né? Por exemplo, o Badigelli era um reformista, mas ele não era um sujeito de esquerda, né? Logicamente que ele dialoga com a esquerda, mas ele vai ter sérios problemas com Brizola, por exemplo. Então, o Estado vive uma situação difícil. Mas o Badigelli vai ser um sujeito que vai se manter fiel ao João Goulart. Ele está no comício da Central do Brasil, em 13 de março. Ele convoca os fluminenses, os sindicatos fluminenses, a população fluminense para participar do comício. Ele, no comício, fala pelo Estado do Rio, fala se comprometendo com as reformas e vai pagar o preço político disso, que vai ser a cassação política em maio de 64. Ele é preso logo a seguir ao golpe, é solto, ganha um mês de sobrevida política, mas é cassado em 64. Então, com o golpe de 64, a cassação do governador, a cassação de diversos políticos trabalhistas, a cassação dos militantes, dos sindicalistas, provoca realmente uma desorganização, uma asfixia da vida política. O Caio Martins, a gente não pode esquecer, foi transformado em presídio político. Calcula-se que no ano de 64, mais de 2.000 pessoas tenham sido presas. Em torno de 2.000 pessoas tenham sido presas. Eram caravanas da polícia que iam para o interior pegar militantes, né, e trazer para serem presos nos quartéis aqui no Rio, nas fortalezas e no Caio Martins. Então a vida política do Estado do Rio, ela vai sendo asfixiada. Vai sendo progressivamente asfixiada até chegar à fusão, quando você, enfim, você vê o fim do Estado do Rio. Mas o que eu acho que é mais interessante é que essa conjuntura, que é uma conjuntura muito difícil, 58 e 64, ela também é um momento de renovação e de criação de novas tradições políticas no Estado do Rio, não é? Que eram muito importantes. Vivia-se realmente um momento de afirmação da democracia, de construção de novas culturas políticas aqui no Estado, que se perde com a ditadura e com a fusão.